a respeito de dilatação. Nós temos 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, dilatação volumétrica e dilatação superficial. A dilatação linear é quando você pega uma linha de um trem, uma haste, algo que seja comprido, aí você aquece, dilatação é dilatar, você aquece esse local, você vai ver que ele não vai se expandir para cima, mas sim no comprimento. Se você, por acaso, colocar então ele numa dilatação menor, quando ele for esfriar, você vai perceber que ele vai ter o quê? O comprimento dele diminuído, né? Então, a dilatação linear é quando você percebe-se que quando você aquece aquele local que é uma linha de um trem, para você ver que a linha de um trem, ela tem uns espaços, porque se todos os trilhos fossem assim de 60, 80 metros compridos, sem aqueles espaçozinhos, né? Às vezes de 1 centímetro, 1,10 centímetros do outro, o que que ia acontecer? Quando ele aquecesse, quando o trem passasse por cima dele e ele aquecesse, ele iria o quê? Ele iria entortar. Então, todas as vezes que nós temos uma dilatação num comprimento que é linear, tem que ter o quê? Umas dimensõezinhas, tem que ter umas variáveis de 1 metro, 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, para que ele não entorte. Essa é a dilatação linear, dilatação linear. Agora vamos ver a dilatação superficial. O que é uma dilatação superficial? Nós temos aqui uma área. Nós vamos ver a área dessa dilatação superficial. Nós sabemos que um quadrado, ele tem 2 lados. E os lados dele são dos mesmos tamanhos. É do mesmo tamanho, o lado é do mesmo tamanho, este lado é do mesmo tamanho. Vamos colocar aqui um quadrado que tem 2 metros de cada lado. 2 metros aqui, 2 metros ali. Nós vamos, na dilatação superficial, medir. Nós vamos fazer a medição da área, daquela área. E quando essa área for aquecida, igual uma chapa de ferro, uma chapa quadrada de ferro, quando ela for aquecida, ela vai o quê? Se expandir para 2 lados, né? Ela vai se expandir para os 2 lados. Então, quando nós temos uma chapa de ferro, nós falamos de dilatação superficial. Nós falamos de área. Nós estamos falando de área. Vamos calcular quanto é esta área. Vamos calcular quanto esta chapa, quando eu colocá-la no fogo, ela vai dilatar. Ela não vai dilatar, não vai ficar comprida, né, não? Ela vai dilatar, né? Porque ela é uma chapa quadrada. Ela é uma chapa quadrada. Igual que se nós pegarmos e fazermos um furo no meio desta chapa, e nós formos aquecer aquele furo ele vai ficar maior, aquecendo esse furo. Isso é o que? É uma dilatação superficial. Agora vamos falar a respeito de dilatação variável. Nós temos 3 tipos de dilatação. Dilatação linear, que é aquela do comprimento. Dilatação superficial é quando nós vamos dilatar, como nós vamos calcular a área em metros quadrados. E nós temos também a dilatação a respeito do quê? Volumétrica. Volumétrica vem de volume, né? Você coloca um leite no forno não, né, gente? Porque, sei lá, né? Só se for para fazer pudim, né? Você coloca um leite no fogo e o leite, naquele momento ali que você colocou o leite, ele tem ali o volume inicial. Você colocou um pouquinho assim. Então, você tem aquele o quê? O volume inicial do leite. Agora, quando esse leite começa a efervescer, quando ele começa a ferver, ele começa a subir. Vocês já repararam? Ele começa a subir. E ele vai tendo uma variável volumétrica, ele vai tendo uma dimensão volumétrica. Ele vai o quê? Tendo uma dilatação volumétrica através do aquecimento,
né? Ele vai o quê? Ele vai aumentar de volume. E se você não tomar cuidado, ele vai entornar. Porque leite é mestre. Quando você está vigiando, você está lá de olho, ele não sobe. Você fica, gente, quando que esse leite vai ferver? Quando? Aí quando você vira as costas, parece até que ele faz assim de burrice. Todo mundo fala, tá fazendo de sacanagem comigo. Esse leite, quando eu viro as costas, ele ferve e entorna. Essa é a dilatação que? A dilatação de volume, volumétrica. Agora, se você quiser falar a respeito da dilatação linear, é quando você vai passar por uma ponte, você percebeu já, ou você não percebeu, agora percebe-se agora neste momento, que nesta ponte, quando você passar, o seu carro vai fazer assim, ó. Ele vai assim, você vai perceber que ele está passando por cima de algumas fixações, ondulações pequenas para alguns momentos. É porque quando eles foram fazer essa ponte, eles pegaram aquelas, né, barras compridas ou aquele, né, e deram espaço em cada uma delas. E nestes espaços, que quando o seu carro passa, ele faz né? Ele vai tendo uma lombadinha. Por que que eles fizeram esse espaço? Porque se eles pegassem essa ponte, pegassem uma placa, né, comprida, né, pegasse um ferro comprido e colocasse ali, sem que ele fosse serrado, né, e tivesse várias variações, para que ele pudesse, quando ele dilatasse, quando acontecesse alguma coisa nesta ponte, ele chegasse a dilatar um pouco, ele vai o quê? Vai dilatar um pouquinho, tem que ficar um pouquinho afastado do outro, porque se por acaso ele dilatar, ele encosta no outro, mas ele não vai fazer assim, ele não vai entortar o outro e a ponte vai cair. Tem que ter um espaço, né? Tem que ter um espaço. Quando você está fazendo uma parede de tijolo, o que que você faz na parede de tijolo? Você vai colocando um tijolo assim, coladinho no outro? Não! Você coloca um tijolo, aí você coloca a massa de cimento, depois você coloca um outro tijolo que você chama de amarração, que você vai colocando o tijolo aqui, aí você coloca um tijolo aqui, você coloca um tijolo ali, coloca a massa no meio e dá um espaço entre essa massa e o tijolo. Por quê? Porque você está amarrando, você está fazendo algo para que esta parede não venha cair. Porque talvez com sopro, né? Com sopro, se você chamar lá alguém, né? Para soprar, igual os porquinhos, né? Falaram com o lobo, ó lobo, se você soprar a minha casa, olha, eu vou soprar. Se você soprar a minha casa, ela vai cair. Então, você tem que amarrar, você tem que dar um espaço de um tijolo para o outro, para quê? Colocando a massa, porque se esse tijolo, se começar a chover nesse tijolo e ele começar a inchar, ele vai ter para onde ele ir. Ele não vai encostar no outro, vai fazer assim, ó, sabe, no outro. Ele não vai começar a despedaçar o outro e a parede vai cair. Então, tudo na vida, até a gente tem que ter um espaço, né? Tem que ter um espaço para tudo na vida, né? É a dilatação da nossa vida também. Por exemplo, nós temos o espaço entre o café da manhã e o almoço, né? Tem que ter esse espaço, porque se eu começar a comer de manhã e comer de segunda a segunda, por exemplo, eu não vou aguentar. É muito difícil a pessoa aguentar. A pessoa comer de segunda a segunda, minuto a minuto, até de hora em hora, mas ela dá um espaço de horas. Então, também nas dilatações como linear, superficial e variável, e a nossa vida é assim. Então, hoje nós falamos de dilatações, dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, que é de volume. E depois nós voltamos com mais. E bye bye, até mais na outra aulinha. Ou outras coisas que por aí vier. Tchau!